No vídeo de hoje eu vou te explicar as 5 melhores estratégias para você gerar leads extremamente qualificados e ainda vou mostrar as principais aplicações ao você adquirir essas oportunidades e como que você pode transformar essas oportunidades em de fato clientes extremamente lucrativos. E hoje eu estou num cenário completamente diferente aqui para mostrar para vocês na prática no dia a dia como é que a gente vai fazer isso. Então bora para a tela do meu computador. A primeira estratégia e a primeira alternativa que eu quero trazer aqui para você de fato é a estratégia do Google Maps. Dentro do vídeo de hoje eu vou te explicar algumas alternativas que elas vão de fato trazer oportunidades para você gerar leads extremamente baratos, ou seja, de graça, e depois a gente vai falar sobre alternativas, um pagamento recorrente e a gente vai poder de fato trazer mais qualidade para dentro do nosso funil. Então vamos lá, primeira coisa, cara, Google Maps. Vamos abrir o nosso Google Maps aqui para vocês entenderem. Todo mundo acho que já conhece essa alternativa. Fica comigo porque eu quero trazer, então, se você está começando sem nenhum dinheiro, se você está começando agora o seu negócio, essa é a estrutura que eu utilizei por muito tempo aqui dentro da minha empresa. Se você, por exemplo, está buscando um dentista, então você vai jogar dentista em Vitória, né, que é a cidade onde eu estou. Inclusive você está vendo nesse cenário aqui, a gente está muito próximo ao meu trabalho. Eu estou aqui dentro do escritório hoje, na verdade, para poder gravar esse vídeo. Quando eu venho aqui, eu já consigo ver as oportunidades que eu posso prospectar. Então, se eu estou trabalhando com prospecção para dentistas, por exemplo, esse é o primeiro momento que eu vou olhar o Google Maps. Eu utilizei isso aqui por muito tempo. Na minha empresa de energia solar, trabalhei por mais de 4 anos fazendo exatamente isso daqui diariamente. E agora, aqui dentro da Turbo, que é a nossa agência, que já fatura mais de 1 milhão por mês, a gente continua utilizando o Google Maps como uma alternativa para a gente poder prospectar essas oportunidades. E por que eu gosto tanto? Porque as pessoas tentam buscar alternativas extremamente caras para poder começar e ficam sempre dependendo de ferramentas para poder iniciar. E a ferramenta não é o grande lance. Eu vou falar sobre isso mais à frente, então fica comigo nesse vídeo. O grande lance não está só na alternativa em buscar essas oportunidades, mas sim o que a gente vai fazer depois, e eu vou falar sobre isso. Então, quando eu olho aqui para prospecção no Google Maps, né, eu estou olhando para um prestador de serviço, por exemplo, é muito legal porque com essa alternativa eu consigo enxergar as oportunidades de melhoria, que foi algo até que eu coloquei aqui no meu mind map. Quando eu olho para cá, eu vejo o que a pessoa pode melhorar se eu estou prestando um serviço, por exemplo, de aquisição de novas oportunidades. Por quê? Uma vez que o Google Maps ele é uma primeira vitrine dessa pessoa dentro do digital, isso daqui pode ser melhorado e eu posso cobrar, inclusive, por isso. Então, inclusive lá fora, né, nos Estados Unidos, é muito comum ter empresas que só trabalham com isso. Trabalham numa reputação da pessoa no Google Maps e é algo que você, inclusive, que está começando ou que você já trabalha aí no digital, pode olhar para isso. Então, existem N oportunidades. Se você ficar descendo aqui, se você mudar o posicionamento no Google aqui, você vai perceber que essas são informações extremamente privilegiadas. Você consegue ver depoimentos, você consegue ver onde essa pessoa está, você pode pegar, geralmente tem um número de WhatsApp da clínica aqui, então é super legal para a gente poder trabalhar. Isso daqui também não é só para prestadores de serviço, você consegue colocar indústrias, atacados, distribuidoras, enfim, independente do nicho que você vá atuar, o Google Maps, de fato, ele vai trabalhar bem para você, principalmente no início, tá? A segunda alternativa que eu quero trazer para você aqui agora, que está começando, é a estrutura do Turbo Lead. O Turbo Lead é uma ferramenta que a gente desenvolveu aqui dentro da Turbo para poder melhorar esse processo de prospecção dentro do Google Maps. Ou seja, antes eu teria que vir aqui no Google Maps e pegar informação por informação. Então, a gente acabou de fazer isso. Ah, dentista em Vitória. O que ele fez? Ele me entregou a lista de oportunidades aqui. Agora, o que eu tenho que fazer com essa lista de oportunidades? Eu tenho que preparar, eu tenho que extrair esses dados para eu poder trabalhar isso posteriormente. Lembrando, eu vou falar mais sobre isso no final do vídeo. O grande lance é que aqui eu vou ter que fazer na mão isso. E quando eu falo de alternativa, você vai fazer a mesma coisa aqui. O Turbo Lead, ele é uma solução que inclusive você pode adquirir, eu vou deixar o link aqui embaixo, extremamente barato. Você vem aqui, clica dentista em Vitória e ele já vai listar essas oportunidades que a gente acabou de ver aqui inclusive. E qual que é a grande vantagem do Turbo Lead? Ele acabou de entender essas oportunidades, o que ele vai fazer agora? Ele vai exportar para você em CSV e você vai poder subir essas oportunidades dentro do seu CRM e aí você vai iniciar a sua cadência, você vai colocar na etapa correta que você gostaria e aí depende mais de você pensar em como atuar. Então é uma ferramenta que ela complementa. Se você hoje está começando do extremamente zero, cara, você pode vir aqui no Google Maps, fazer isso daqui na mão, tirar um tempo maior para poder fazer uma investigação, você pode olhar para isso daqui com mais carinho. Se você está começando, você tem mais tempo para poder prospectar, então tá tudo bem. Agora, quando a gente está falando de um avanço, você vai pegar o Turbo Lead para te auxiliar a acelerar no seu processo de prospecção, uma vez que ele vai te entregar a sua lista de prospecção já extraída aqui do Google Maps e ele vai acelerar o seu processo. A gente utiliza ele aqui todos os dias, porque, como eu disse para você, eu trabalho com
faziam isso hoje. Eu ainda faço isso fazendo essa prospecção utilizando o Google Maps. É uma solução extremamente barata e agora eu tenho essa oportunidade de fazer com isso aqui. Para nossa terceira alternativa, eu gosto demais de utilizar o Apollo.io. É uma ferramenta que a gente utiliza aqui dentro da Turbo. Ela tem muita informação e dados para poderem ser trabalhados. Ela não só gera oportunidades, mas a própria ferramenta também faz o enriquecimento de dados. E o grande lance da nossa prospecção é a gente poder trabalhar não só com oportunidade, mas também com enriquecimento. Quando eu falo de enriquecimento, é que eu tenho um e-mail pessoal, eu tenho um e-mail profissional, eu sei o telefone dessa pessoa, o telefone do escritório dessa pessoa. Apollo.io, ele é uma ferramenta extremamente qualificada para quem já está num nível maior de qualificação. Por que eu estou falando do nível maior de qualificação? Porque o primeiro plano que eles cobram aqui são $59. Se a gente falar da cotação atual, eu estou falando de uma alternativa que vai custar aí entre 300 a 400 reais. Para quem está começando, às vezes caro, para quem já está num nível maior, é um pouco mais barato e está tranquilo de trabalhar. E como que ela funciona aqui na prática? Primeira coisa, a gente vai falar aqui sobre as companhias. Então, se eu for prospectar, eu quero saber mais sobre uma companhia especificamente. Então, eu quero prospectar a Turbo Partners. Eu já vi que ela é uma empresa que eu gostaria de poder trabalhar. Eu venho aqui, né, em companhia, eu coloco o nome dessa empresa. Se eu colocar o nome dessa empresa, eu vou achar ela, assim como eu estou acabando de achar aqui a minha própria empresa, e aí eu consigo saber quem são as pessoas e eu consigo clicar aqui, utilizar um crédito para eu poder ver o e-mail dessa pessoa e a gente poder trabalhar uma sequência, uma cadência de mensagens. Então isso é extremamente lucrativo e faz todo o sentido da gente poder trabalhar. Por outro lado, e eu acho que o lance mais importante, mais interessante dessa ferramenta aqui é a gente poder trabalhar com as oportunidades voltado para pessoas. Ou seja, é claro que eu quero a empresa, mas o grande lance que eu quero trabalhar aqui dentro são as pessoas que eu quero atingir. Então imagina o seguinte, a gente vai começar a fazer um filtro aqui dentro do Apollo.io. O que eu quero? Eu inclusive fiz isso antes de gravar esse vídeo. Eu quero CEO, sócio e fundador. Então o título, né, dessa pessoa no LinkedIn, nas outras ferramentas, ela é um título de CEO, sócio ou fundador. Poderia colocar qualquer outra coisa aqui? Definitivamente. Agora, o grande lance é que eu preciso afunilar a minha pesquisa. Eu não vou colocar nenhuma companhia em específico, eu vou colocar a localização, então eu quero CEO, sócio e fundador em São Paulo e eu quero trabalhar, né, dentro do meu filtro, empresas que tenham de 20 a 50 funcionários, 100 funcionários, 200 funcionários, 500 funcionários, 1000 funcionários, depende só de mim. Então essa ferramenta, o grande lance dela é esse enriquecimento saudável para minha prospecção. Então, se você já assistiu um outro vídeo meu e eu vou te convidar a assistir outros vídeos, você percebe que toda vez que eu vou falar sobre prospecção, eu tenho que entender quem que é o meu ICP do outro lado, o que eu estou buscando naquela empresa, quais que são as características dela. Pode ser, inclusive, o número de funcionários. Se esse é uma característica determinante para o meu negócio, aqui eu vou conseguir filtrar essa empresa. Indo adiante, a gente vai colocar aqui, né, uma keyword, ou seja, uma palavra-chave que tem a ver com o setor que eu estou prospectando. Eu vou colocar aqui que é o serviço de tecnologia e serviços. Então, eu estou buscando prestar serviço aqui na Turbo também para empresas de tecnologia. Esse é o meu ICP. Aqui, nesse momento, eu não vou colocar uma média de faturamento. Eu vou fazer apenas esse filtro. E quando eu faço esse filtro, aqui do lado, se você já perceber, ele já fez esse filtro para mim. Eu só vou pegar aqui um exemplo para a gente poder analisar. Então, vamos lá que eu vou pegar aqui o Thiago Magnus, né? Ele é uma pessoa que eu gostaria de prospectar. E quando eu faço isso, eu clico aqui em acessar o e-mail dessa pessoa, eu vou utilizar um crédito, mas ele vai me dar aqui as informações. Então, o grande lance que eu falei para vocês anteriormente é que, ao utilizar o Apollo, você vai ter mais informações do que você teria só olhando para o Google. Tá tudo bem, é uma alternativa. Eu aqui dentro da Turbo utilizo as duas, porque elas vão me complementar e são estratégias diferentes. Quando eu volto aqui em People, né, eu estou buscando pessoas, eu posso depois clicar aqui em nome, né, ele vai selecionar aqui para mim, eu vou clicar em Apply, e aí o que eu vou fazer aqui? O grande lance é que eu consigo conectar o meu e-mail, o meu telefone, para poder fazer uma sequência automática. Então, lembra que eu disse que o grande lance da prospecção não está apenas na geração das oportunidades, e sim no que eu vou fazer depois disso? Então, quando eu faço essa geração de demanda, eu preciso de ter uma sequência definida para ela. Essa sequência, ela dentro do Apollo, pode ser inclusive
inclusive a melhor alternativa para quem, né, já tem um dinheiro a mais. E o grande lance do Apollo, né, que eu vejo aqui aplicando no dia a dia, é que ele fica muito mais caro quando eu tenho uma sequência maior. Então, por isso que eu disse que talvez o Apollo para quem está começando não seja a melhor alternativa, e sim o Turbolid, mas para quem já tem um nível maior de dinheiro e tudo mais, utilizem o Apollo porque ele dá muito certo aqui pra gente. E o que você tem que metrificar dentro dessa jornada? Você tem que metrificar quanto está saindo o seu custo por reunião realizada. Essa é a principal métrica que você vai colocar dentro da sua balança. Por quê? No Google Maps você está praticamente não pagando nada. Se você utilizar o Turbolid, você vai ter ali uma ferramenta com baixo custo e vai conseguir acessar muita gente. Por outro lado, no Apollo você vai ter uma alternativa com muito custo, entretanto ela pode te entregar mais reuniões. E aí o grande lance é o que você precisa avaliar é quantas reuniões de fato você está conseguindo qualificar e conseguir realizar dentro da sua estratégia de prospecção. Beleza? Então a gente falou aqui do Apollo.io, ela é uma excelente alternativa, e se eu vir aqui na parte de sequências, e aqui está o grande lance, é que você vai pensar na sua sequência. Então o que eu quero dizer com isso? Você pode vir aqui em criar sequência, ele pode te dar alguns templates, né, para você seguir uma sequência de prospecção, onde ele faz aqui uma sequência de 10 dias, e-mail automático, ele pode fazer inclusive uma conexão, né, com o LinkedIn, ele já te dá uma estrutura, uma estratégia para você trabalhar, e você pode modificar essas estruturas aqui dentro. Então, o e-mail 1 não está dando certo, mas o e-mail 2 está dando certo. Legal. O que eu posso aprender com esse para trazer para o primeiro e-mail? Então, isso é muito interessante aqui dentro dessa estratégia de prospecção. Passamos aqui pela nossa estratégia do Apollo.io. Lembrando, tem várias outras ferramentas aqui dentro, né? Como a parte de sequências, e-mail, né? Tem a parte de ligação também, que você precisa pagar um pouco mais, mas ela é super interessante porque toda essa estratégia, ela fica aqui dentro. Eu não utilizo a parte de ligação aqui dentro dessa ferramenta, porque eu já tenho dentro do meu CRM, que é o HubSpot, ele já funciona muito bem lá, eu já tenho IA para poder fazer análise lá, mas o Apollo ele conecta com o meu CRM, então no final do dia tá tudo certo, faz todo sentido. Voltando aqui para a nossa quarta alternativa, é a alternativa que eu também utilizo com certa frequência quando eu quero falar com uma empresa específica. Então, imagina o seguinte, a minha empresa anterior, ela se chama Get Power Solar. Ela ainda é operada, eu tenho um sócio que toca ela o dia a dia, eu hoje estou aqui dentro da Turbo, junto com o Rodrigo, junto com o André, e entretanto, se eu estou buscando uma empresa como uma alternativa, ou seja, se eu estou buscando uma empresa especificamente, o que eu vou olhar para ela no dia a dia? Eu vou entrar aqui no site dela e falar assim, poxa, eu tenho um site, encontrei ela no Google Maps, entretanto, agora eu estou tentando falar com uma pessoa específica. Essa extensão, esse site aqui, chamado Snowview.io, é uma ferramenta na qual ela tem menos soluções do que no dia a dia que eu vejo do que o Apollo, entretanto ela tem um negócio super legal. O que é esse negócio super legal dela? É que com essa extensão aqui, você clica na extensão, ela vai carregar essas oportunidades e olha que legal, você consegue diretamente aqui ver quais são os contatos dessa empresa. Inclusive, aqui não está aparecendo o meu número, mas aqui está aparecendo o contato do Léo, que é meu sócio, o contato do Gabriel, que era o meu sócio, o contato do Rodrigo, que é o meu sócio, o contato do Augusto, que é o meu sócio. Ou seja, se eu eventualmente estou fazendo uma prospecção mais qualificada, e aí um lance muito interessante, o Google Maps ele é uma excelente alternativa para levantar as oportunidades. E o grande lance depois é a gente trabalhar no enriquecimento dessas oportunidades. Como que eu trabalho com enriquecimento de oportunidade? Justamente aqui. Porque imagina que eu estou prospectando empresas de energia solar. Empresas de energia solar, ele me deu um monte. Ele me deu o site dessas empresas. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou enriquecer. Eu vou entender quem são os sócios por trás dessas empresas. Como é que eu faço isso? Eu posso ir lá, buscar o CNPJ dessa pessoa, ou eu posso vir aqui dentro do Snowview.io e buscar também o e-mail dessa pessoa. Então eu vou trabalhar para conectar essas fontes de dados e eu ter mais alternativas para poder falar com esse mesmo cliente. Se eu estiver trabalhando nisso, certamente eu vou conseguir mais oportunidades para dentro do meu funil. E se eu estou conseguindo isso, o que eu prometi no início do vídeo para você? Oportunidades mais qualificadas. Então percebe como tudo isso se conecta. E cara, se você está gostando desse vídeo, você vai fazer o seguinte, clica aqui no botão abaixo, se inscreve, participa desse canal, porque aqui o meu intuito de fato é trazer conteúdo de valor, de qualidade. E se fizer sentido, você vai fazer o seguinte, você vai compartilhar esse vídeo com mais pessoas que você está dividindo essa jornada aí do dia a dia, que a gente sabe que é super desafiadora, mas com vídeos como esse, a gente sabe que a nossa jornada se torna um pouco mais simples. Então vamos lá, para a quinta alternativa, a gente vai trabalhar com
ferramenta chamada Phantom Buster. Essa ferramenta eu já utilizei com muito mais frequência. Confesso que hoje eu utilizo menos, mas ela é super interessante, principalmente porque ela tem a maioria das soluções dentro de uma única plataforma. Você pode trabalhar com LinkedIn, Sales Navigator, Google Maps, Instagram e HubSpot. Ou seja, eu vou entrar aqui dentro do Google Maps, só para vocês entenderem. Primeiro, ele pode fazer aquela parte de exportar que eu falei com você lá do início do vídeo, para você pegar essas informações, esses dados, e você ainda pode ter um extrator que ele é um plugin que você coloca no seu próprio navegador. Só que a ferramenta que eu gosto bastante de utilizar aqui é a ferramenta, né, de coletar os seguidores dessas pessoas. Eu vou fazer um exemplo aqui só para você entender um pouco mais sobre o que eu quero dizer com você utilizar o Phantom Buster de forma inteligente. Eu vou aqui para Save, né? Já conectei aqui. Por exemplo, eu quero pegar o Instagram do Alfredo Soares e aqui talvez ninguém nunca tenha falado isso para você. Imagina o seguinte, pensa no influenciador hoje que muitos empresários seguem. O Alfredo Soares, o Bruno Nardon são pessoas que são seguidas por outros empresários na maioria dos casos. Então o que eu faço aqui dentro da turma? Eu pego um Instagram como o do Alfredo, coloco aqui, eu vou em Save, beleza? Depois, o número de profiles, né, que ele vai processar por lançamento, eu vou colocar aqui para 20, ou seja, a cada 20 pessoas que eu coloco aqui, ele me traz essas oportunidades, e logo depois eu vou colocar aqui em Save. O que eu estou buscando com essa alternativa? Eu estou buscando prospectar pessoas no Instagram que seguem o Alfredo. Então, o que eu falei aqui anteriormente, enquanto isso daqui está rodando para poder liberar essas oportunidades? A gente falou do Google Maps, a gente falou depois do Turbo Lead, que é uma alternativa que eu gosto e utilizo aqui dentro do meu dia a dia. O Apollo, anteriormente ao Snowville. O Apollo é a ferramenta mais completa que eu vejo hoje no mercado. Eu falei do Snowville.io para a gente fazer enriquecimento e eu utilizo muito prospecção por direct. Então, como que eu vou buscar pessoas interessantes para eu poder prospectar? Enquanto eu falava isso aqui para você, eu busquei 50 alternativas de pessoas que seguem um Alfredo. Quer dizer que todas essas pessoas extremamente qualificadas? Não, mas elas seguem uma pessoa que fala de negócios. Então, é melhor eu pescar nessa piscina especificamente. Porque se eu fosse pescar numa piscina, por exemplo, com uma Virgínia, talvez não seria interessante, mas o Alfredo, ele fala sobre negócio, ele vive negócio, é o lifestyle dele. Então, ali é bem provável que eu encontre pessoas que conversem sobre negócios. Se elas conversam sobre negócio, aqui eu vou direcionar o meu trabalho. Agora, pensa o seguinte, imagina que você quer trabalhar com médicos. Quais perfis os médicos tendem a seguir? Aí você vai parar para analisar e vai pensar, opa, esse perfil aqui, a maioria dos médicos do Brasil ou do meu nicho de trabalho, eles seguem. Olha que interessante. Você vai pegar o link desse perfil, vai colocar aqui e vai pedir para ele extrair. Quando você fizer isso, você vai ter uma lista de oportunidades para você trabalhar no seu direct, para você trabalhar prospectando essas pessoas. Então olha que interessante, olha que inteligente quando a gente trabalha nesse formato, nesse modelo. E é isso que eu quero trazer aqui para dentro do canal, cara. Não se esquece de curtir um vídeo como esse e se você achar interessante, se inscreve no canal e compartilha isso com mais pessoas. Então, isso daqui é uma solução extremamente inteligente, na minha opinião, e que eu gosto de trazer isso daqui para o meu dia a dia. Eu posso simplesmente clicar aqui, por exemplo, vou pegar o Dr. Marcel aqui, cliquei, vou para dentro do Instagram do Dr. Marcel e aí eu posso trabalhar na prospecção desse cara aqui. Então, para mim, faz todo sentido e eu gosto de trabalhar com essa oportunidade. Beleza. Qual que é o bônus? O que eu gostaria de complementar nesse vídeo, que para mim ele é quase como se fosse uma aula. Essa é a parte mais fácil do trabalho. Ou seja, você levantar essas oportunidades. Quer dizer que o fácil você tem que fazer de qualquer jeito? De forma alguma. O fácil você precisa fazer de forma qualificada, como eu trouxe aqui, você levanta as oportunidades, depois você enriquece essas oportunidades. Entretanto, depois, o que a gente vai fazer aqui é, de fato, a gente trabalhar com volume e com qualidade. Então, primeiro você está fazendo volume, você está buscando mais oportunidades e depois você tem que lembrar de você trabalhar com qualidade dentro do seu funil. E aí, cara, assim que você começar a trabalhar nas primeiras oportunidades, começar a fechar os seus primeiros negócios, o que você precisa fazer? Você precisa ter um braço direito o tempo inteiro trazendo novas oportunidades para você poder prospectar ou então trazer essa pessoa para prospectar nesse modelo que eu estou trazendo aqui para você. Isso é super importante. E por outro lado, você vai criar uma sequência e vai testar infinito. O que eu quero dizer como sequência e você testar infinito? Assim como eu falei aqui dentro do Apollo.io, você pode utilizar qualquer CRM para criar uma sequência de atividades que inclusive podem ser automáticas, como por exemplo mandar uma sequência de e-mail, como por exemplo poder fazer uma ligação com uma IA, que é um tema que eu quero trazer aqui para você.
Entretanto, você precisa testar infinito para entender qual que é o formato que funciona para aquele determinado nicho. E uma outra coisa que eu não coloquei aqui, e que geralmente eu vejo no dia a dia, é o seguinte: às vezes um nicho trabalha e funciona muito bem. Por exemplo, eu vou atacar médicos por direct, isso vai me dar muito resultado. Entretanto, quando eu vou falar lá com empresas de energia solar que eu vou prospectar, essas empresas aqui não atendem tanto por direct e sim por uma ligação. Esses são formatos. E quando a gente fala desse momento aqui, da gente olhar para essas estratégias, que eu disse para você lá no início do vídeo, não se trata só de levantar as oportunidades, mas sim sobre a gente poder criar uma estratégia mais robusta. E se você quer se aprofundar nesse tema, eu vou deixar um outro vídeo aqui que eu falo sobre como você vai criar toda uma área de prospecção. Então você vai sair desse vídeo, vai clicar nesse link aqui para você assistir essa aula. Não deixa de se inscrever no canal, de curtir esse vídeo e deixa um comentário sobre o que você achou sobre esse conteúdo. Fechado? Um forte abraço e tchau!